Olá, eu sou Reginaldo Sena, advogado especialista em relações do trabalho. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre percepção. Percepção sob a ótica do trabalhador e sob a ótica do empresário. O empresário que contrata e o empregado que trabalha. Na minha experiência na relação de trabalho, com mais de 30 anos, lidando com essa relação entre patrões e empregados, eu comecei a analisar alguns comportamentos e algumas condutas que eu penso que pode ajudar você que está querendo contratar ou você que trabalha. E eu vou iniciar com aquela empresa que diz que contrata um empregado e, poxa, o cara é tão bom, eu contratei, ele começou a trabalhar, daqui a pouco ele ficou ruim, piorou. E aí a maioria das empresas segue aquele modelo de contratar um empregado por 90 dias, que é o prazo de experiência. Eu percebi o seguinte, conversando com trabalhadores em todos esses anos, eu identifiquei uma particularidade importante que eu preciso declarar para você. As coisas não são como a gente vê, as coisas são como a gente interpreta. Quando você contrata alguém que veio de outra empresa, de outro tipo de trabalho, ou do mesmo segmento, ele começa a trabalhar na sua empresa, ele gera nele uma expectativa, mas ele vem trazendo uma história de vida, uma história de trabalho que ele vem trabalhar na sua empresa. Você como empregado sabe disso, você entra trabalhando com qual objetivo? Quando você está fazendo um processo de entrevista, normalmente você deve perguntar por que ele quer trabalhar ali, né? E ele vai dizer, não, eu quero trabalhar porque eu tenho um sonho, porque eu preciso, mas ele vai dizer porque eu preciso trabalhar. Nesse momento, é algo para você começar a perceber, porque as pessoas têm que ter um propósito. Sem propósito, não vai a lugar nenhum. Então você entra para trabalhar naquela empresa e quando você interpreta aquele ambiente, é que você descobre, você é empregado, portanto, que aquele não era o seu lugar. Mas aí, já se passaram 90 dias. Você já está com um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Qual é a diferença? Quando o empregado trabalha por 90 dias, até 90 dias, quando ele é mandado embora, a empresa não paga aviso prévio, porque é contrato por prazo determinado, não tem multa do fundo de garantia. Ou seja, para demitir o empregado dentro de um contrato por prazo determinado, para o empregador é muito mais barato depois que efetiva ele. Porque quando efetiva, a demissão fica mais cara. E aí você, empregado, depois que é efetivado, você descobre que você não quer ficar ali. Só que a empresa também não te manda embora. Então você fica preso em um ambiente que você interpretou de um jeito quando você estava fora e ao entrar você percebeu que não era nada daquilo que você queria. Nesse momento, a primeira dica que eu deixo é o seguinte, o empregado, ele vai trabalhar na empresa, e eu perguntava muito isso para ele, dizia assim, eu vim trabalhar aqui porque o meu sonho é fazer um curso tal, eu quero ser engenheiro, eu quero me formar em administração de empresa. Então esse cidadão, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele está ali porque ele tem um sonho maior. Ou então, olha, eu entrei nessa empresa porque eu quero seguir carreira aqui dentro. Esses dois modelos de empregado, dificilmente ele muda a conduta dele, porque ele tem um propósito. Mas tem aquele empregado, que eu quero dizer agora, que é o primeiro modelo que a gente construiu, que é aquele empregado que pensa com a barriga. Quem é o empregado que pensa com a barriga? É aquele que você diz, por que você quer trabalhar aqui? Ele vai dizer, porque eu preciso. O empregado que pensa com a barriga, ele não tem interesse em subir de carreira na empresa, ter um cargo melhor, não tem interesse em promoção. Ele é um empregado que se limita a fazer o que o chefe manda. Empregado que pensa com a barriga é empregado sem propósito. Então, empregado sem propósito é aquele empregado que, para você que quer trabalhar como trabalhador, como empregado, portanto, não conseguirá muito avanço na tua vida profissional. E para você que é empregador que quer contratar, provavelmente você vai contratar alguém e 90 dias depois, ou 4, 5 meses depois, você vai se arrepender e dizer, puxa vida, era tão bom e por que piorou? Porque a vida é assim. As coisas não são como a gente vê, as coisas são como a gente interpreta. Eu te agradeço por mais essa dica e outras dicas virão aí nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado!